Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui. Em nossa série, A Aventura do Antigo Testamento, estamos procurando ler a Escritura como a narrativa do plano de Deus, percorrendo uma cronologia que, em algumas pinceladas, vai contando a história bíblica desde o seu início. Ao lado de livros narrativos da história, outros livros pertencem aos períodos em questão. Quando iniciamos os livros posteriores ao retorno de Israel do exílio, mencionamos que, ao lado do livro narrativo 1 Macabeus, também faziam parte desse período o 2 Macabeus, Sabedoria e Siraque, ou Eclesiastes, como livros suplementares. Nossa postagem de hoje é sobre o livro da Sabedoria, como o chama a versão da Bíblia da Vulgata, ou Sabedoria de Salomão, segundo a versão da Septuaginta, aquela tradução feita no final do primeiro milênio antes de Cristo, do hebraico para o grego. Não se sabe quem é o autor do livro. Provavelmente foi escrito entre o 3º século antes de Cristo e o 1º século depois de Cristo, em honra de Salomão. Usa bastantes termos técnicos filosóficos gregos desse período, e também usa os textos da Septuaginta, traduzida por volta do ano 200 a.C. Não usa a Bíblia no hebraico. Como esse livro aborda matérias teológicas de maneira bem completa, ele costuma ser considerado uma resposta às questões que são levantadas no livro do Eclesiastes. Neste último, predomina o ceticismo e o desânimo sobre a vida depois da morte. Enquanto no livro da Sabedoria, o autor sagrado aborda matérias como as origens do pecado e da morte, a imortalidade da alma, o julgamento final e a ressurreição dos mortos largamente, muito mais do que qualquer outro livro anterior ao Novo Testamento. É um dos livros do Antigo Testamento mais lidos na Santa Missa e na Liturgia das Horas. Santo Agostinho, nas suas obras, o citou mais de 800 vezes. Ele pode ser dividido em duas partes principais. Na primeira, Salomão exorta os governantes da terra a amar a justiça, o que os tornará sábios, e então reinarão para sempre. Na segunda, o autor sagrado conecta a justiça, a sabedoria e o reino do mundo que há de vir do ponto de vista das ações da sabedoria na história de Israel, desde a criação até o êxodo do Egito. A primeira parte também pode ser dividida em duas seções. Uma em que Salomão foca a relação entre justiça, sabedoria e imortalidade, sublinhando a existência da vida eterna, que os justos viverão com Deus e o julgamento dos ímpios, e outra em que ele ensina como obteve a sabedoria, pela prece humilde a Deus, e passou a viver com ela numa comunhão esponsal. Vários temas da atualidade podem ser encontrados no livro da Sabedoria. Por exemplo, o ateísmo evolucionista, segundo o qual a vida humana vem do acaso. O ímpio diz: nascemos por mero acaso. O epifenomenalismo, teoria segundo a qual as atividades mentais e os fenômenos psíquicos são meros produtos dos processos neurais e não possuem influência de causa sobre o curso dos fenômenos físicos ou mentais, é abordado no livro quando diz: a razão é uma faísca acesa pela batida de nossos corações. O materialismo, que nega qualquer realidade espiritual significativa, incluindo a alma humana, vemos quando o livro diz: extinta a vida, o corpo se tornará cinza e o espírito se dispersará como o ar inconsistente. Ainda o hedonismo, para o qual o prazer físico e temporal é a meta da vida. O ímpio diz: inebriemo-nos com o melhor vinho e com perfumes. Não deixemos passar a flor da primavera. E finalmente o relativismo, a crença de não existir uma ordem moral objetiva e de que somente o poder define o certo e o errado. O ímpio diz: que nossa força seja a lei da justiça, pois o fraco com certeza é inútil.
No livro da Sabedoria, há também uma descrição misteriosa da perseguição e morte do homem reto, do homem justo. Essa passagem nós vemos proclamada na Semana Santa. Cerquemos o justo porque nos incomoda e se opõe às nossas ações. Nos censura as faltas contra a lei. Declara ter o conhecimento de Deus e se diz filho do Senhor. Ele se tornou acusador de nossos pensamentos. De nossas vias se afasta como se contaminassem. Proclama feliz o destino dos justos e se gloria de ter a Deus por Pai. Vejamos se suas palavras são verdadeiras. Experimentemos o que será do seu fim. Pois se o justo é filho de Deus, ele o assistirá e o libertará das mãos de seus adversários. Experimentemo-lo pelo ultraje e pela tortura, para apreciar a sua serenidade e examinar a sua resignação. Condenemo-lo a uma morte vergonhosa, pois diz que há quem o proteja. Como vemos, trata-se de um paralelo marcante com a descrição da paixão e morte de Jesus nos Evangelhos. O autor sagrado ainda se detém no amor à sabedoria como segurança de imortalidade e da vida com Deus. O desejo da sabedoria conduz ao reino. Portanto, sabedoria, justiça, imortalidade se reúnem às exortações para o bom governante e resultam num reino eterno, que no capítulo 10 é revelado como o reino de Deus. Essa expressão é usada aqui pela primeira vez no Antigo Testamento e é exatamente o centro da pregação de Jesus de Nazaré. Outro ponto interessante do livro da Sabedoria é o de que Salomão foi agraciado com o espírito de sabedoria. E isso é descrito com palavras muito pouco comuns. No capítulo 7, versículos 22 e seguintes, está o elogio da sabedoria, nos seguintes termos. Nela há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, incoercível, benfazejo, amigo dos homens, firme, seguro, sereno, tudo podendo, tudo abrangendo, que penetra todos os espíritos inteligentes, puros, os mais sutis. Por sua pureza, tudo atravessa e penetra. Ela é um eflúvio do poder de Deus, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, pelo que nada de impuro nela se introduz, pois ela é um reflexo da luz eterna, um espelho nítido da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. Sendo uma só, tudo pode. Sem nada mudar, tudo renova. E entrando nas almas boas de cada geração, prepara os amigos de Deus e os profetas. Pois Deus ama só quem habita com a sabedoria. Ela é mais bela que o sol, supera todas as constelações. Comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que sobre a sabedoria não prevalece o mal. Alcança com vigor de um extremo ao outro e governa o universo retamente. Essa descrição mostra que a sabedoria compartilha de todos os maiores atributos de Deus: onipotência, onisciência, onipresença, oniprovidência. É divina e descrita como a noiva, a esposa ideal, por quem Salomão se apaixonou no Cântico dos Cânticos. Por outro lado, ingressando na segunda parte do livro, o autor mostra que a sabedoria agiu no mundo desde o princípio da história humana, junto de Adão e depois protegendo Noé, Lot, Jacó e José. É a sabedoria que mostra a Jacó o reino do céu na sua misteriosa visão da escada pela qual os anjos sobem e descem, a porta entre o céu e a terra. Além disso, a sabedoria é o agente da libertação no êxodo do Egito. É ela que habita na alma de Moisés e aparece ao povo como uma coluna de fogo à noite. É, portanto, o primeiro agente divino da salvação na história de Deus com seu povo. Nessa parte do livro, os eventos não são contados em sua ordem cronológica, mas a sabedoria é sempre apontada como atuante
nos vários fatos. Por exemplo, no chamado de Moisés, ou pelo contraste entre a sede do povo no deserto com a punição dos egípcios pela praga através da qual as águas do Nilo se transformaram em sangue. Assim sendo punidos os egípcios exatamente por meio das criaturas que adoravam, como os insetos e as rãs. O autor sagrado se detém na loucura da idolatria, que é a adoração de figuras de animais venerados, feitos por mãos humanas. Enquanto os egípcios são assim punidos, Deus salva os israelitas, dando-lhes as codornizes e o maná para alimentá-los, as serpentes para adverti-los. Enquanto os egípcios experimentam a escuridão pelo mal que fazem, os israelitas alegram-se com a luz. Na praga contra os primogênitos, os egípcios são punidos pelas ordens que haviam dado um dia de matar todo menino filho de Israel. Culminando, a sabedoria não é apenas o agente divino da história da salvação, mas personifica a palavra divina, o Logos, o anjo que desce do céu para executar a punição na noite da Páscoa. Quando um silêncio profundo envolvia todas as coisas e a noite mediava o seu rápido percurso, tua palavra onipotente lançou-se, guerreiro inexorável, do trono real dos céus para o meio de uma terra de extermínio. Trazendo a espada afiada de tua ordem irrevogável, deteve-se e encheu de morte o universo. De um lado tocava o céu, de outro pisava a terra. É a passagem do capítulo 18, versículos 14 a 16. Quando os hebreus pecavam, eram protegidos pela intercessão de Moisés e dos outros sacerdotes. Enquanto os egípcios foram aniquilados no Mar Vermelho, o povo de Israel o atravessou a pé enxuto, experimentando uma nova criação, uma natureza que os assiste na sua jornada para a Terra Prometida. Com tudo isso, o autor sagrado quer sublinhar 3 princípios. Primeiro, Deus usa a mesma realidade ou aspecto do cosmo para punir os maus e abençoar os justos. Segundo, os maus são punidos através daquilo pelo qual pecavam. Terceiro, a natureza é aliada de Deus em favor dos justos, mas contra os injustos. É a doutrina da providência divina, assim descrita no capítulo 19, verso 22. Senhor, em tudo engrandeceste e glorificaste o teu povo, sem deixar de assisti-lo em todo tempo e lugar o socorreste. Quanto aos temas teológicos que o livro aborda, um dos principais é o ensinamento de que a morte entrou no mundo com o pecado. Embora a natureza humana não fosse imortal, Deus dera ao homem essa graça, junto com a santidade original. Deus não fez a morte e não se regozija com a morte de ninguém. A morte corporal, física, portanto, é consequência do pecado e será o último inimigo a ser dominado. O Catecismo da Igreja utiliza justamente o livro da sabedoria no seu ensinamento a respeito deste assunto. Mas haverá uma ressurreição depois de um julgamento geral de justos e injustos, em que estes últimos serão punidos e aqueles viverão para sempre com Deus. Aqueles que sofrem nesta vida terrestre, com perseguição, pobreza, até a morte, infortúnios aparentes, serão abençoados com a presença de Deus na vida futura. O livro da sabedoria ainda contribui com o desenvolvimento da teologia do Espírito Santo no Antigo Testamento. Lá no Gênesis já se lia: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E isto é interpretado como uma revelação da Trindade. Aqui, neste livro da sabedoria, a sabedoria é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Nela há um Espírito Santo, Todo-Poderoso, que tudo vê. No capítulo 9, verso 17, o autor sagrado pergunta: quem conhecerá a tua vontade, se não lhe dás sabedoria, enviando dos céus teu Santo Espírito? Em resumo, no livro da sabedoria, o autor sagrado expõe o destino eterno dos bons e maus. Demonstra que a sabedoria, a justiça e a imortalidade são interrelacionadas com o governo sábio dos reis.
Ela aparece caracterizada como uma pessoa, como o Espírito ou sopro de Deus ativo através da história sagrada. Esse livro apresenta a escatologia mais bem estruturada do Antigo Testamento, e muitos de seus ensinamentos são utilizados no Novo Testamento. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.